Olá, eu sou a Carol, uma mulher de 34 anos que trabalha meio período, 4 dias por semana. À medida que eu olhava ao redor da sala quase vazia, perguntei, você já está pronto para ir embora? Um suspiro escapou do meu companheiro, só esperando pelos carregadores. Ele respondeu, com um leve tom de alívio na voz, honestamente, eu não vou sentir falta de te ver por aqui. E a forma como você trocou as fechaduras, como se eu fosse tentar invadir, foi um pouco demais. Eu sempre tive curiosidade sobre por que eram necessárias precauções tão extremas, mas agora isso parecia quase irrelevante. Quando o conheci, ele era um homem quieto, sempre preocupado com o que os outros pensavam. Depois que nos casamos, ele se tornou o epítome de um marido submisso. Uma semana depois de eu me instalar na minha nova casa, Tiago apareceu, desesperado. Sou eu, abra a porta, ele insistiu. Eu fingi não reconhecê-lo, respondendo sua ansiedade com uma falsa ignorância. Eu disse através da porta, já faz 3 anos desde que Tiago e eu nos casamos. Não temos filhos, mas eu sempre pensei que ainda poderíamos encontrar a felicidade juntos. Nos primeiros dias do nosso casamento, ficávamos acordados até tarde, falando sobre nossos sonhos para o futuro. Ambos éramos novos no amor, cautelosos no início, mas eu pensava que realmente apreciávamos a companhia um do outro. Vamos ser aquele casal que envelhece junto, sugeri uma noite. Sim, eu gosto dessa ideia. Talvez 2 filhos, um menino e uma menina. É exatamente o que eu estava pensando, concordei. Essas conversas descontraídas eram encantadoras para alguém como eu, que nunca tinha realmente se interessado por amor ou casamento. Conhecer Tiago foi inesperado. Nos conhecemos em uma festa que eu fui por obrigação, não por entusiasmo. Ele parecia estar lá pelas mesmas razões, e nós nos conectamos pelo nosso desinteresse compartilhado, tornando-nos amigos gradualmente. Ele era sério, um pouco reservado, mas sempre gentil, e eu achava isso encantador. Então, do nada, ele propôs, Carol, você quer se casar comigo? Eu quero te fazer feliz. O quê? Mas nós nem estamos namorando ainda, certo? Eu gaguejei. Ele me olhou com um olhar firme. Sua proposta não me afastou, ao contrário, me fez considerar a possibilidade de uma vida com ele. Se você está bem comigo, então sim, eu aceito. A alegria dele era inegável naquele momento. Eu me lembrei de como a vida pode nos surpreender com essas curvas inesperadas. Quando Tiago propôs, eu realmente acreditei que casar com ele nos levaria à felicidade. Nós nos apressamos para o casamento, trocando alianças apenas 2 meses depois de nos conhecermos. Com pouca experiência no amor, nossa jornada foi desajeitada às vezes, mas isso fazia parecer uma aventura. No entanto, cerca de 1 mês depois de nos mudarmos juntos, comecei a notar a crescente diferença entre minhas expectativas e a realidade do nosso casamento. Um dia, Tiago se aproximou de mim com uma seriedade mais intensa do que o normal. Carol, há algo que eu preciso falar, ele disse, gravemente. Fiquei surpresa quando ele pediu que eu deixasse meu trabalho e me tornasse dona de casa em tempo integral. Foi inesperado, ele nunca havia mostrado insatisfação com meu trabalho antes, e isso marcou o início de uma mudança estranha no seu comportamento. Por que você está pedindo isso? Perguntei, confusa com sua mudança repentina. Quando você trabalha, me faz sentir e parecer desnecessário, ele confessou. Alguém colocou essa ideia na sua cabeça? Perguntei, tentando entender sua insegurança. Não, ele respondeu, mas na minha empresa, todas as esposas dos outros homens ficam em casa. É assim que as coisas são lá. Eu deixei claro desde o início que pretendia continuar trabalhando, especialmente porque economizar dinheiro era crucial para os nossos planos. Mas nós concordamos que eu continuaria trabalhando depois que nos casássemos, não foi? Relembrei-o. Eu sei, ele disse. Mas, como minha esposa, eu gostaria que você considerasse meus sentimentos. Mas era evidente que sua preocupação estava mais relacionada a atender expectativas sociais do que a nossa felicidade mútua. Por que não fingimos que eu deixei o trabalho? Não há necessidade de eu realmente sair do meu emprego, sugeri, relutante em abandonar minha carreira. Mas a ansiedade de Tiago sobre aparências só se aprofundou. Se as coisas não mudarem, serei ridicularizado por meus colegas e chefes. Eu não sou o chefe desta casa. Por favor, faça o que estou pedindo, ele insistiu, sem querer ouvir minha razão. Não posso tomar essa decisão imediatamente. Respondi, precisando de tempo para ponderar minhas opções. Tudo bem, ele disse, embora seu tom carregasse uma urgência subjacente. Mas, por favor, decida logo.
Eu sabia que não poderia deixar essa questão se arrastar por muito tempo. Temia o que poderia acontecer se eu não agisse decisivamente. Buscando conselhos, recorri à minha chefe, Natália. Natália trabalhava como assistente administrativa desde o ensino médio e enfrentou uma situação semelhante com o ex-marido controlador, que acabou levando ao divórcio. Agora, ela era uma mãe solteira dedicada, resiliente, independente, alguém que eu admirava muito. Deve ter sido difícil, eu disse, expressando meus pensamentos enquanto refletia sobre a força dela. O divórcio também passou pela minha cabeça, mas eu não estava pronta para dar esse passo. Tiago e eu ainda éramos novos no casamento, e eu queria acreditar que poderíamos superar isso. É complicado ser recém-casada, admiti, ponderando o peso de deixar meu emprego. Não pensei completamente nisso, mas sair do meu cargo dificultaria encontrar uma substituição. Quero encontrar uma maneira de continuar trabalhando, se possível. Natália, que havia se tornado uma mentora para mim, ouviu atentamente. Não pretendo sair imediatamente, continuei. Talvez eu possa manter meu horário de meio período por enquanto. Mudar para período integral poderia chamar muita atenção de Tiago. Isso parece uma boa estratégia, concordou Natália, seu apoio firme e tranquilizador. Se ele ainda se opuser, você poderia propor oficialmente reduzir suas horas para meio período. Isso pode te dar a flexibilidade que você precisa. É um plano sensato, eu disse, aliviada por ter uma estratégia clara. Lembre-se, Natália acrescentou com um sorriso caloroso. Você sempre pode contar comigo para conselhos. Estou aqui para te apoiar. Natália me tranquilizou, oferecendo uma tábua de salvação no mar turbulento dos meus problemas conjugais. Obrigada, eu realmente aprecio, respondi, grata por sua compreensão. À medida que nossa conversa se aprofundava, Natália compartilhou como seu ex-marido também mudou drasticamente após o casamento, uma situação assustadoramente semelhante à minha. Essa revelação foi surpreendente. Eu não tinha considerado que alguns homens poderiam se transformar tão completamente depois do casamento, tornando-se quase irreconhecíveis da pessoa que foram um dia. Minhas circunstâncias, através dessa nova perspectiva, começam a me perguntar se eu fui enganada. Apesar de inúmeras discussões, Tiago e eu permanecíamos em um impasse. Não é papel da mulher, após o casamento, apoiar o marido e gerenciar o lar? Ele argumentou, agarrando-se teimosamente a normas ultrapassadas. Em que era você está vivendo? Eu perguntei, com a incredulidade me invadindo. Hoje em dia, é normal que ambos trabalhem. Talvez para outros casais, ele disse, tentando me persuadir. Mas somos diferentes. Você vê isso, não vê? Eu entendo o que você quer dizer, mas não posso concordar com isso. Respondi, mantendo minha posição. Por favor, tente ver as coisas do meu ponto de vista. Tiago, no entanto, persistiu, me pressionando diariamente para que eu deixasse meu emprego. Seus esforços eram incessantes, mas eu não estava pronta para ceder. Consultei Natália e, juntas, elaboramos um plano. Eu iria oficialmente me demitir, mas, na verdade, continuaria trabalhando meio período. Felizmente, Natália compreendeu minha situação e ajustou meus horários para acomodar esse arranjo secreto. Eu me demiti do meu emprego, exatamente como você queria, eu disse a Tiago, mantendo a fachada. Sério? Ele perguntou, uma onda de alívio lavando seu rosto. Obrigado, agora posso finalmente me sentir mais seguro no trabalho. Sua reação confirmou o que eu havia suspeitado. No fundo, Tiago estava mais preocupado com as aparências do que com nosso relacionamento. O homem que eu pensava ter casado estava se afastando, deixando para trás alguém obcecado por como os outros o viam. Eu esperava que essa decepção protegesse tanto minha independência quanto nosso casamento, mas logo ficou claro que minhas esperanças eram infundadas. Apesar do nosso chamado novo começo, Tiago continuou a exercer controle sobre mim, despejando suas frustrações de maneiras sutis e opressivas. Então, um dia, sem aviso, ele lançou outra demanda sobre mim. Um colega júnior vem aqui hoje, ele disse, com desdém. Preciso que você o receba, Tiago disse abruptamente ao telefone. Eu não fazia ideia, respondi, pega de surpresa. Desculpe, foi uma decisão de última hora. Apenas mantenha simples, por favor, prepare tudo. Antes que eu pudesse responder, ele desligou. Determinada a atender aos seus pedidos, corri para preparar bebidas e lanches. Eu achava que tinha feito o suficiente. Afinal, ele disse para manter simples. Mas quando Tiago chegou, ele parecia descontente. Eu não pedi que você se preparasse para hoje. Ele me censurou. Você disse para manter básico e eu fiz exatamente isso.
Qual é o problema? Eu perguntei, genuinamente confusa com sua reação. Isso pega mal para mim, ele murmurou, ignorando minha pergunta. Preciso que você cumpra seu papel como esposa corretamente. O que exatamente isso significa? Eu perguntei, com frustração começando a se infiltrar na minha voz. Eu fiz o meu melhor. Tem algo de errado com o que eu preparei? Não realmente, ele admitiu, embora sua expressão fosse indecifrável, um contraste gritante com o homem gentil que eu conhecera. A partir daquele dia, Tiago começou a convidar colegas quase todos os finais de semana, deliciando-se nas reuniões sociais, enquanto esperava que eu gerenciasse tudo nos bastidores. Parecia que ele estava tentando impressionar seus colegas, usando-me para reforçar sua imagem como marido capaz. Isso está ficando excessivo, Tiago, eu venturei cautelosamente uma noite. Não, está tudo bem. Todo mundo gosta e você deve apoiar minhas decisões. É seu dever como minha esposa, ele insistiu, afastando minhas preocupações. Manter esse estilo de vida era exaustivo e caro. Como exatamente eu deveria gerenciar tudo isso? Eu perguntei, tentando me acalmar. Pare de reclamar. Ele respondeu com desdém. Qualquer pergunta que eu levantasse era recebida com a mesma resposta fria, como se minhas preocupações fossem meros aborrecimentos. Todas as manhãs, eu acordava cedo para preparar o café da manhã, embalar o almoço de Tiago e garantir que seu terno estivesse passado e pronto. Quando trabalhei meio período, das 9 horas às 14, não havia tempo para recuperar o fôlego. Apesar de tudo, meu emprego se tornou um pequeno refúgio, um dos poucos lugares onde eu me sentia eu mesma. Carol, você parece realmente cansada ultimamente. Você está bem? Minha colega de trabalho Débora perguntou um dia, percebendo a exaustão que eu não conseguia esconder. Sim, um pouco, eu admiti, com um sorriso cansado. Se você precisar de qualquer coisa, estou aqui para você, ela disse gentilmente. Obrigada, Débora, você tem sido um apoio tão confiável, ao contrário de Tiago. Débora percebeu o peso que estava sobre mim. Ela também sabia sobre meu emprego secreto de meio período e manteve isso em segredo de Tiago, oferecendo-me a compreensão silenciosa que eu precisava desesperadamente. Agradeço por tudo, Débora, eu sussurrei, grata além das palavras por sua bondade. Eu nunca pensei que Tiago se comportaria dessa forma. Débora confessou um dia, sua voz pesada de preocupação. Nem eu. Eu tentei falar com ele, mas ele não me ouve. Nós mal temos conversas significativas agora. Eu suspirei, sentindo o peso de tudo. Se ao menos eu fosse mais forte. Não seja tão dura consigo mesma. Você está gerenciando o trabalho e as tarefas domésticas de forma admirável. Eu posso ver o quanto você se esforça, ela disse com calor. Sua bondade foi uma tábua de salvação. Perceber o apoio de Débora tinha sido uma bênção, um contraste gritante com a tensão que eu sentia em casa. No entanto, Tiago ficou desconfortável com a proximidade que Débora e eu havíamos desenvolvido. Esse desconforto logo levou a tomar uma decisão chocante e repentina. Certo dia convidei Débora para um café em casa. Onde está Débora? Eu perguntei, notando sua ausência. Ela foi embora, disse que tinha algo urgente. Tiago respondeu casualmente. Foi embora? O que você quer dizer? Minha confusão cresceu. Acho que seria melhor ela não frequentar mais nossa casa. Ela está atrapalhando suas tarefas. Ele disse como se fosse a coisa mais justa do mundo. Você realmente expulsou daqui? Eu perguntei, minha voz quebrando com incredulidade. Quer saber? Sim, eu acabei de dispensá-la. Agora temos a casa só para nós. Ele respondeu, quase como se fosse uma tarefa de rotina. Eu estava no nosso quarto quando isso aconteceu, e fiquei perplexo ao ver que ele a mandou embora. E rapidamente ficou claro que ele tomou essa decisão por pensar que Débora estava me influenciando. Quando visitei Débora, ela parecia surpresa e preocupada, mas não brava, apenas resignada. Sinto muito que tenha chegado a isso. Eu pedi desculpas, meu remorso pesando fortemente. Não é sua culpa, ela me tranquilizou, sua voz calma. Eu nunca esperei que ele chegasse a tais extremos. Estou preocupada com o que ele pode fazer a seguir, mas eu vou me virar, eu disse. Vou sentir sua falta, mas se você precisar de algo, você sempre será bem-vinda aqui, Débora disse. Obrigada, eu sussurrei, sentindo a gravidade da situação. Depois disso, Tiago e eu nos mudamos para a casa de seus pais. Apesar de gerenciar todas as responsabilidades da casa, Tiago nunca reconheceu meus esforços ou demonstrou gratidão. A ideia de ter filhos, que antes era um assunto empolgante, agora parecia completamente fora de alcance. Tiago muitas vezes me desprezava, escolhendo passar mais tempo fora de casa.
Além disso, ele começou a impor regras irracionais. Não importava quão tarde ele chegasse em casa, ele esperava que eu ficasse acordada até ele chegar. Se eu acordasse depois dele de manhã, isso provocava sua frustração. Que horas você vai chegar em casa hoje? Eu perguntei, sabendo que isso determinaria o ritmo da minha noite. Apenas fique acordado até eu voltar, tudo bem? Tiago instruiu uma noite, como de costume, mas algo parecia errado. Quando ele voltou para casa, eu peguei seu terno para pendurá-lo e notei um cheiro doce estranho que pairava no tecido, um perfume que eu não reconhecia. Ele não usava perfume. A fragrância grudava nele, inconfundivelmente, uma confissão silenciosa de sua infidelidade. Toda vez que ele chegava em casa tarde, eu percebia vestígios daquele mesmo perfume. Então, uma noite, Tiago fez algo fora do normal. Ele sugeriu que eu fosse para a cama antes dele. Minhas suspeitas aumentaram. Silenciosamente, fiquei acordada, me esgueirando para a sala onde ouvi uma conversa que confirmou tudo. Oh, ela é ingênua. Você vai deixá-la? A voz de uma mulher perguntou. Eu vou expulsá-la em breve, Tiago respondeu de forma decidida. Enquanto a descoberta da traição não me chocou, me enojou. Tiago, que ainda era tecnicamente meu marido, se tornara alguém que eu não reconhecia mais. O tratamento dele comigo permanecia frio e imutável. Estávamos nos aproximando do nosso terceiro aniversário, e em vez das coisas melhorarem, Tiago lançou outra bomba. Eu tenho uma viagem de negócios depois de amanhã. Preciso que você prepare tudo, ele anunciou abruptamente. Isso é um aviso muito curto, respondi, sentindo minhas suspeitas aumentarem novamente. As viagens dele se tornaram uma desculpa recorrente, e eu não conseguia me livrar da sensação de que isso era apenas mais uma desculpa para passar tempo com sua amante. Lembrei-me do aviso de uma esposa de um colega em uma festa na empresa dele. Tenha cuidado se ele de repente mencionar uma viagem de negócios. Nossa empresa nem faz isso. Suas palavras ecoavam em minha mente, solidificando minhas dúvidas. Eu já havia confirmado minhas suspeitas anteriormente quando me deparei com uma conversa no celular de Tiago. Ele tinha tirado licença remunerada, disfarçando essa viagem de negócios como algo legítimo. Foi naquele momento que soube que tudo tinha acabado. Armada com provas inegáveis da traição dele, preparei-me para confrontá-lo com os papéis de divórcio no momento em que ele voltasse. No entanto, Tiago me surpreendeu. Assim que chegou em casa, olhou para mim friamente e disse, você está pronta para ir? O quê? Por que você está dizendo isso de repente? Perguntei, perplexa com sua ordem direta. Preciso que você esteja fora dessa casa antes de eu voltar, ele exigiu, sua voz vazia de emoção. E assim, o capítulo final do nosso casamento começou a se fechar, mas desta vez eu estava pronta para escrever meu próprio final. O quê? Exclamei, incrédula. Você não pode simplesmente me surpreender assim e esperar que eu vá imediatamente. Então eu esperarei um pouco, mas você precisa começar a se preparar para sair, ele respondeu de forma desdenhosa. Adeus. Nunca imaginei que meu marido antes tímido e excessivamente preocupado pudesse se transformar em um parceiro tão dominador. Essa foi a gota d'água. O que vem a seguir? Pensei em voz alta. Isso pode ficar interessante. Ah, e quase me esqueci de mencionar. Vou trocar as fechaduras da casa, ele acrescentou casualmente. Tudo bem, entendi, eu disse, meu coração afundando. O pensamento de nunca mais ver seu rosto novamente era estranhamente aliviador. Depois de quase 3 anos de casamento, estava convencida de que nosso relacionamento estava irreversivelmente acabado. Juntei rapidamente minhas coisas e saí de casa, instruindo meu advogado a entrar com pedido de divórcio. Apesar de nossas circunstâncias, Tiago ousadamente postou fotos com sua amante nas redes sociais, exibindo um nível de audácia que eu não conseguia compreender. Como ele podia ser tão imprudente, fornecendo ainda mais evidências de sua traição? Até mesmo nossos amigos em comum notaram seu comportamento estranho, marcando o desmoronamento público do que uma vez compartilhamos. Depois de deixar a casa de meus sogros, retornei ao trabalho em tempo integral e me mudei para um espaçoso apartamento, um lugar no qual eu sempre sonhei viver. Era maravilhosamente libertador estar sozinha, livre da presença de Tiago. Cerca de um mês após me instalar, fui acordada abruptamente uma manhã pelo toque da campainha. Olhando através do monitor, fiquei chocada ao ver Tiago do lado de fora. Ei, sou eu, Tiago. Abra a porta, Carol, ele gritou, sua voz presunçosa e exigente. Sua súbita aparição e senso de direito estavam além da compreensão. Decidi fingir ignorância. Pensei que seria mais divertido do que simplesmente rejeitá-lo. Quem é você?
Sinto muito, mas não sei quem você é. Respondi pelo interfone. Não me diga que você esqueceu o rosto do seu marido. Não estou casada e acho que você me confundiu com outra pessoa. Continuei, observando enquanto o desespero se apoderava dele. Seu rosto era uma sombra do homem tímido que eu uma vez conheci. Por favor, apenas ouça. Eu fui enganado e preciso de ajuda, ele implorou. Sinto muito, mas não sou obrigado a ajudar você. Se você continuar, terei que chamar a polícia. Sério, eu não sei quem você é. Eu estava resoluto em tratá-lo como um estranho. Tiago deve ter pensado que eu sempre estaria lá para resolver seus problemas, mas eu não era mais aquela pessoa que tolerava tal dependência. É isso, você fez essa bagunça, então cabe a você consertá-la, respondi friamente. Você não precisa ser tão dura comigo, ele se queixou. Ah, e a propósito, não posso mais ficar na casa dos meus pais, ele acrescentou abruptamente. O que você quer dizer? Você foi expulso, exatamente como fez comigo, perguntei, surpresa com sua afirmação. Sim, meus pais não aceitaram bem as minhas postagens da viagem nas redes sociais. Minha mãe ficou muito aborrecida e meu pai disse estar decepcionado comigo. Eles me pediram para sair. Eles estão visivelmente chateados e desapontados. Abra a porta. Ele ordenou mais uma vez. Vamos conversar. Recebi uma ligação de minha sogra. Eu não posso acreditar que meu filho se transformou assim. Sinto muito, especialmente depois de toda a ajuda que você nos deu, minha sogra disse durante nossa conversa. Carol, você está se divorciando do Tiago, não está? Ela havia perguntado. Sim, vai ser melhor para nós dois, confirmei. Alguns dias se passaram, e Tiago voltou a bater em minha porta, resoluta e sem paciência, afirmei. Tiago, essa é a situação. Nós não somos mais marido e mulher. Entenda, e saia imediatamente, concluí, cortando qualquer tentativa adicional de reconciliação ou de invasão em minha vida. Provavelmente, não nos cruzaríamos novamente, mas deixei claro para ele que, se persistisse, não hesitaria em chamar a polícia. Com esse aviso firme, ele finalmente cedeu e saiu. O processo de divórcio prosseguiu conforme planejado e eu recebi o acordo que havíamos concordado. Como se revelou, Tiago havia sido manipulado e explorado financeiramente por sua amante, que descobriu se vivia de golpes, e tinha uma longa ficha na polícia. Além disso, o valor do acordo de divórcio totalizou aproximadamente R$410 mil. Sua amante o abandonou assim que o dinheiro acabou, mas eu estava determinada a não deixar as coisas terminarem por aí. Contratei tanto um advogado quanto um detetive para garantir que todas as reivindicações financeiras contra ele fossem totalmente pagas. Sobre seu paradeiro atual, permaneci felizmente alheia e, francamente, desinteressada. Eventualmente, a empresa dele ficou sabendo das fotos que ele havia postado com sua amante golpista nas redes sociais. Não querendo ser ligada a golpes, sua empresa demitiu imediatamente. Incapaz de suportar o escrutínio e o desmoronamento de sua fachada passada, Tiago optou por aceitar a demissão voluntariamente. Esse desfecho parecia inevitável, dado seu verdadeiro caráter. Se eu tivesse uma última coisa a dizer sobre toda a situação, seria isso. Estou divorciada agora e vejo isso como uma oportunidade de aprendizado, uma abertura para seguir em frente de forma positiva. Minha amizade com Deborah continua e pretendo focar em minha carreira, vivendo a vida como uma pessoa solteira e abraçando toda a liberdade e as oportunidades que ela oferece.